Meus amores! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos às nossas aulas, né? Eu sou o professor Rodrigo Bezerra, de língua portuguesa, e como eu sempre costumo dizer, já estou no mercado há mais de 25 anos, trabalhando com provas para vestibulares, para concursos públicos. E eu quero dar as boas-vindas a você que, de repente, achou esse vídeo aqui no YouTube, né, e clicou em nossas aulas. Saiba que nós temos vídeos aí sobre todos os conteúdos da gramática normativa. Peço que você aí dê o joinha para o nosso vídeo aqui, curta o nosso canal, para que você possa receber outros vídeos e outros conteúdos. Seja bem-vindo ao nosso curso completo de língua portuguesa. Curta aí nosso canal, procure-me no Instagram, né? Nós temos um canal no Instagram em que todos os dias eu posto uma dica rápida de 1 minuto, 1 minuto e meio, às vezes 2, 3 minutos no máximo, sobre um conteúdo da nossa língua portuguesa, tanto no Instagram como no Facebook. Então, mais uma vez, receba aí nosso cordial, fraterno, carinhoso abraço e vamos comigo hoje aqui numa aula a respeito dos chamados, o que nós conhecemos como os chamados termos acessórios da oração. Já passamos pelos termos essenciais, já passamos pelos termos chamados de integrantes, né? E agora vamos chegar aos chamados termos acessórios. Lembrem-se de que este curso de língua portuguesa, ele está completamente baseado na minha gramática, nova gramática da língua portuguesa para concursos, que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição. Portanto, todos os conceitos, todos os conteúdos que estão neste curso são de inteira responsabilidade minha e fui eu quem os escreveu. Então vamos lá, termos acessórios, após estudar os termos que completam o significado dos verbos, né, o objeto direto e o objeto indireto, e de nomes, o complemento nominal, e bem como o agente da passiva, sua missão agora será estudar e compreender os termos que desempenham função secundária. Observe o que eu falo, né? Ora de caracterização do substantivo, ora para expressar circunstâncias diversas. Então, nós temos 3 termos acessórios da oração. Uma colocação é que sempre que eu falo isso, alguém me pergunta, professor, e a questão do vocativo? O vocativo não entra em nenhuma classificação, nem é termo essencial, nem é termo integrante, nem é termo acessório. Ele existe na língua portuguesa porque no latim nós tínhamos um caso denominado de caso vocativo. Então ele vem como um termo à parte, até porque ele não está ligado a nenhum termo dentro da estrutura oracional. Então só são 3 mesmos os termos ditos, só são 3 mesmos os termos ditos acessórios. Então vamos lá. Primeiro carinha que nós vamos conversar a partir de hoje é o chamado adjunto adnominal. Perceba que o próprio nome já fala. Ele está junto de um nome. Aí você poderia me dizer, professor, ele está junto de um nome? É, exatamente. Mas qual é o nome? Opa, volta aqui. Qual é o nome a que esse carinha ele se liga, né? Qual é o nome? O nome é justamente o substantivo, tá? Então, quando nós falamos de adjunto adnominal, eu gosto muito, vou tentar aqui abrir uma tela em branco para mostrar um detalhe aqui a vocês, tá? Veja só, eu gosto muito, vou colocar aqui uma tela em branco, porque aí você vai perceber um detalhe que eu vou escrever aqui, veja. Nós vamos ter um substantivo, tá? Que ele vai estar acompanhado, observem aqui, ó, eu gosto de fazer esse quadradinho aqui, e ele pode estar acompanhado de alguns elementos que vão determiná-los. Por exemplo, o adjetivo. O adjetivo é uma classe de determinação para o substantivo. Outra classe de determinação, o artigo. O artigo pode determinar o substantivo. Vamos a outra classe, o numeral. O numeral tem este papel de determinação para o substantivo. E, por fim, o pronome chamado de pronome adjetivo, ou seja, o pronome que está numa posição de acompanhamento para o substantivo. Pois bem, saibam que estas classes que estão aqui, elas estão o quê? Elas ficam ao lado desse substantivo, portanto, elas ficam adjuntas, ou seja, elas são adjuntos.
junto de quem? Do substantivo. O substantivo para a gramática normativa é o quê? É um nome. Portanto, elas vão ser chamados de adjuntos adnominais. Entenderam por que nós temos essa denominação de adjunto adnominal? Então, você já está vendo aí, já está vendo na sua tela, acabou de ver na sua tela, que quando nós mencionamos a questão do adjunto adnominal, é isso aí. Portanto, você já gravou 4 classes que podem exercer essa função: o numeral, o artigo, o adjetivo e o pronome adjetivo, ok? Então, por isso, dessa definição aqui. Observe nos exemplos abaixo, eu trouxe alguns exemplos, né? As classes morfológicas que funcionam como adjunto adnominal. Então, por exemplo, neste primeiro exemplo aqui, eu queria destacar os que vocês estão vendo aqui, os como artigo para rapazes, como adjunto nominal. Claro, 2 também, tá? 2 é um numeral. Mas eu queria destacar os artigos, uma, como adjuntos. Bela também é adjunto. Perdida também é adjunto aqui, ó. Tudo isso aqui é adjunto, tá? Agora vamos lá, número 2. O enigmático sonho, veja que enigmático aqui, ó, é determinante para sonho. Quem é sonho, prof? Sonho é um substantivo. Claro, o também é, mas eu queria destacar na número 2 aqui para vocês verem aqui, ó, o adjetivo funcionando como um determinante para o substantivo. E detalhe, no número 2 aparece uma oração adjetiva, ó. A oração adjetiva também funciona como adjunto adnominal para o substantivo. Eu quero que você grave isso. As orações adjetivas, as orações subordinadas adjetivas, o papel delas é o papel de um adjunto adnominal oracional para o substantivo a quem elas se referem. Gravem isso que é importante. Vamos ver outros exemplos aqui comigo. Olha só. Nosso hino, observe agora o pronome adjetivo aqui, ó. Nosso hino, adjunto, esse cara daqui, ó, é o mais belo. Eu sei que tem outros aqui. Agora vamos lá. Aqueles outros, observem aqui, ó, pronomes adjetivos. Outros são nossas composições. Eu quero mostrar nesse exemplo 3 os pronomes adjetivos funcionando como adjuntos adnominais, tá? Detalhe que observem que aqui nesse aqueles, vejam que ele apresenta um adjunto adnominal para um pronome substantivo, claro, porque esse outros que você está vendo aí, ele está exatamente no lugar do substantivo. Como ele está no lugar do substantivo, ele é passível de receber, né, determinação por adjuntos adnominais. Tudo bem? Continuemos lá. Observe agora o número 4. Né? Uma dor de cabeça. Veja, eu sei que uma é adjunto também, mas eu quero nesse número 4 chamar a sua atenção para duas situações. Observem, de cabeça. Professor, o que é de cabeça? De cabeça é uma preposição com substantivo que está num papel de determinação para o substantivo. Como é que é o nome disso aqui? Isso é uma locução adjetiva. Portanto, você está vendo a locução adjetiva funcionando como adjunto nominal para esse substantivo do. Veja aqui na frente, o impediu de assistir ao show dos alunos. 2 alunos é outra locução adjetiva, ó. Outra locução adjetiva, portanto, outro adjunto adnominal para o substantivo show. Beleza? Percebeu as classes morfológicas que aparecem na função do adjunto adnominal. Vamos ver agora um detalhe interessante, uma curiosidade a respeito desse adjunto adnominal. Ele tem algumas curiosidades, inclusive uma distinção muito importante. Preste atenção. A gente aprendeu que pronome oblíquo, isso é uma ideia que se difunde muito, que pronome oblíquo exerce o papel de complemento verbal. Isso não está errado, mas não se esqueçam que não é só isso. Vejam essa observação que eu coloquei aqui. Lembre-se de que alguns pronomes classificados geralmente como oblíquos podem exercer a função sintática de adjunto adnominal. Adjunto adnominal de posse, indicativo de posse, tá? Neste caso, passam literalmente a função morfológica de pronomes possessivos. São esses carinhas aqui, ó. Por sinal, muito cuidado, eu quero chamar muita sua atenção para este cara daqui, ó, que é o lhe e o lhes.
Por quê, professor? Porque nós, e eu disse isso inclusive num vídeo nas minhas redes sociais, nós, professores de português, difundimos muito a ideia de que o lhe e o lhes, eles são pronomes oblíquos que exercem função de objeto indireto. Isso não está errado, mas não é só isso. O lhe e o lhes, eles podem exercer a função de objeto indireto, eles podem exercer a função de complemento nominal e eles podem exercer a função de adjunto nominal, indicativo de posse. Fique muito atento. Portanto, vamos olhar aqui dois exemplos que eu trouxe. Ó. Todos que chegavam beijavam as mãos. Vejam, todo sujeito que chegavam aqui em uma oração adjetiva. Observem aqui, ó, eles beijavam. O que é que eles beijavam? Verbo transitivo direto. As mãos, objeto direto. Agora veja que todos beijavam as mãos, vamos colocar aqui como fosse de uma pessoa. Dele, podia ser dela também, tá? Veja que esse dele que está aqui, ó, está representado exatamente por esse lhe. Logo, se são as mãos dele, se são as mãos do homem, ele está representando aqui como se fosse uma locução adjetiva. Portanto, a função desse lhe que você está vendo aqui é uma função de adjunto nominal, indicativo de posse. Vejam agora o exemplo 2. O vento despenteava-nos os cabelos. Ora, o que é que o vento despenteava? Os cabelos, objeto direto. Só que perceba que o vento despenteava os nossos cabelos. E esse nosso está representado por quem? Pelo nus que você está vendo aqui. Tá? Então, quem é esse nus que você está vendo aqui? Nossos. Pronome adjetivo indicativo de posse. Portanto, ele é um adjunto adnominal. Fique muito, muito atento, atenta a esta construção, tá? Porque ela aparece muito, ela é muito cobrada em prova, né? Tem um exemplo que diz: a borboleta pousou-me na testa. Eu coloquei isso na minha gramática, ou seja, a borboleta pousou na minha testa. Ou a borboleta pousou-lhe na testa. Pousou na sua testa ou na testa dele. Adjunto adnominal. Beleza? Agora preste atenção. Nós vamos entrar agora num conteúdo, e aí eu sugiro que, se você não viu, assista ao nosso vídeo sobre complemento nominal, lá na parte dos chamados termos integrantes, tá? Por quê? Porque uma das preocupações de quem estuda o adjunto adnominal, ó, é nunca confundi-lo com o complemento nominal. Então eu digo aqui, não confunda o adjunto adnominal com o complemento nominal quando formado por locução adjetiva. E esta locução se referia a um substantivo. Né? Vamos logo bater aqui um martelo. Preste atenção. Vejam que eu disse, né, que quando ela se referia a um substantivo. Por quê? Porque se você estiver diante de uma locução adjetiva que se refira, né, ou que esteja se relacionando com um adjetivo ou com um advérbio, você provavelmente estará diante de um complemento nominal. Por que eu digo provavelmente? Porque tudo em português é possível. Tudo em sintaxe é possível. Você tem que analisar tudo, tá? Então, eu vou dizer, você vai estar diante de um complemento nominal, se você estiver diante de, se você tiver com alguma locução adjetiva se referindo a um adjetivo ou um advérbio, ok? Mas quando eu estou com uma locução adjetiva se referindo a um substantivo, eu posso estar diante de um complemento nominal ou de uma adjunta nominal, que são termos que estão relacionados ao substantivo. Portanto, o que é que eu tenho que fazer, professor, para descobrir se realmente se trata de complemento nominal ou de adjunta nominal? Você tem que olhar essa tabelinha que está na minha gramática, está no meu livro, que é esta daqui, ó, né? Quais as características do que é complemento nominal? Quais as características daquilo que é adjunta nominal? Então vamos lá. Primeira coisa, complemento nominal sempre indica o ser passivo, né? Recebedor da ação. Volto a dizer, isso aqui é uma teoria que foi difundida pelo professor Rocha Lima. Eu sugiro que você assista ao vídeo sobre complemento nominal. Por quê? Porque o professor Evanildo Bechara, em seu livro, não concorda muito bem, não é só sentido passivo, ele dá outros exemplos, inclusive com sentido ativo. Então é preciso ter muito cuidado, ok? Então vamos lá, indica ser passivo. Já o adjunto indica o ser ativo. Então, A, você grava aqui, ó, A de ativo, A de adjunto, A de nominal, certo? Detalhe,
tem por base um verbo transitivo. Professor, o que é isso? Eu expliquei no vídeo sobre complemento nominal. Quando você pensa, por exemplo, a construção da ponte, presta atenção, a construção da ponte vem como base o verbo construir, construir a ponte. A falta do medicamento vem do verbo faltar. É isso que eu estou dizendo aqui, que isso aqui é uma imagem da minha gramática, tá? Em que eu digo que o complemento tem por base um verbo transitivo. A adjunta nominal não tem por base verbo transitivo. Complemento nominal não indica posse, já o adjunta nominal pode indicar posse. Eu geralmente indica posse, né? Eu sempre indica posse. Completa geralmente o sentido de um substantivo abstrato. Preste atenção, volta a dizer, vá assistir ao vídeo sobre complemento nominal. Por quê? Porque nem todo autor defende isso. Rocha Lima defende, mas Segala não... Aliás, Bechara não defende muito bem que é, né, somente substantivos abstratos. Não é bem assim. E, para terminar aqui como características, completa geralmente o sentido de substantivos concretos. Então vamos ver isso agora na prática, tá? Vamos lá. Então tá aqui, ó. A intervenção do diretor provocou indignação na empresa. A eleição do novo diretor deixou em euforia toda a empresa. Como é que eu vou saber aqui se isso é complemento ou adjunto? Fácil. Você vai fazer algumas perguntas. Primeiro, a intervenção do diretor. O diretor interveio ou sofreu a intervenção? Pelo que nós podemos analisar, ele interveio. Se ele interveio, ele está praticando a ação, eu já sei que ele é o quê? Ativo. Ele é ativo. Veja que eu não posso dizer intervir o diretor. Não tem base verbal transitiva. Percebeu? Percebeu? Então, se eu já cheguei aqui, ó, já percebi que é ativo. Percebo que a intervenção pertence ao diretor, é dele. Se eu sei que é a intervenção dele, eu tenho uma indicação de posse, então eu bato o martelo e eu já sei que isso aqui é o quê? É um adjunto nominal. Agora vejam aqui na parte do exemplo 2. A eleição do novo diretor deixou em euforia toda a empresa. Pergunte-se. A eleição do novo diretor. O diretor elegeu ou foi eleito? Ora, ele foi eleito. Então aqui eu tenho um sentido passivo. Perceba que aqui eu tenho passividade. Vejam que eu posso dizer eleger o novo diretor. Se eu posso dizer isso, eu já sei que eu tenho o quê? Base aqui, ó, transitiva. Transitiva. E eu estou diante de um substantivo, né, de base abstrata. Portanto, eu já sei que isso aqui é um complemento nominal. Vamos ver agora o exemplo 3. O empréstimo do dinheiro salvou a empresa. O empréstimo do banco salvou a empresa. Opa, vamos ver? Ora, o empréstimo do dinheiro. O dinheiro emprestou ou foi emprestado? Ora, ele foi emprestado. Se ele foi emprestado, isso aqui é passivo. Se isso aqui é passivo, já me dá uma dica boa. Veja que eu posso dizer emprestar o dinheiro, base transitiva. Olha que coisa boa. Ora, já tenho aqui o sentido passivo, já tenho base transitiva, precisa ter mais medo. Eu estou diante de um complemento nominal. Agora vamos lá, o empréstimo do banco. Presta atenção. O banco foi emprestado ou emprestou? Ele emprestou. Se ele emprestou, eu já percebi que o banco é ativo. Eu percebo que o empréstimo pertence ao banco, é o empréstimo dele. Logo, eu não preciso mais ter medo, eu estou diante de um adjunto adnominal. Do banco é adjunto nominal. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Vamos lá. A construção da casa e a varanda da casa. Ora, a construção da casa, observe que a casa foi construída, né? Observe que eu digo construir a casa, portanto, para ser mais rápido, complemento nominal. Agora, a varanda da casa é a varanda que pertence à casa, né? Perceba? Pertence a ela. Se eu tenho um sentimento aqui é de posse, né? Observe que aqui varanda é um substantivo concreto, portanto, eu não tenho mais medo, eu estou diante de um adjunto adnominal. O inventor do telefone morreu em 1922, o fio do telefone. Ora, inventor do telefone, o telefone foi inventado. É inventar o telefone. Aqui, base transitiva, sentido passivo, portanto, complemento nominal. O fio do telefone é o fio dele, né? Fio é elemento concreto, acabou, não tem que ter mais medo. Está aqui, adjunto adnominal.
Então, se você fizer essas análises, né? Se você analisar desta maneira, não há motivos para você errar mais essa questão de adjunto, diferença entre adjunta nominal e complemento nominal. Parta por aqueles critérios, você não terá problema, beleza? Fechamos adjunto adnominal como termo acessório. Vamos agora conversar um pouquinho a respeito desse carinha daqui, ó, adjunto adverbial. Preste muita atenção que, professor, o que é um adjunto adverbial? É um advérbio, ok? É um advérbio. Portanto, se você tem dúvida em relação ao que é o adjunto adverbial que nós vamos entrar, a primeira coisa que eu diria a você como sugestão é que você vá à parte de morfologia na gramática e estude advérbio. Se você estudar advérbio, você estará estudando adjunto adverbial, que é um termo de marcação de circunstâncias, né? Observe, é o que eu digo aqui no meu livro, é o termo acessório da oração que, com ou sem preposição, refere-se a um verbo, a um adjetivo ou um advérbio, atribuindo-lhes alguma circunstância. Então vejam, se vocês pegarem qualquer prova, né, prova de língua portuguesa, seja lá onde for, e alguém falar termo circunstancial, elemento circunstancial, oração circunstancial, né, vocábulo circunstancial, não, locução de valor circunstancial. Esta palavra ligada a circunstancial, você vai ter quase que 99,9% dos casos, você vai estar diante de uma adjunta adverbial. Por que eu estou falando quase 100%? Porque existem alguns autores que defendem a ideia de aposto circunstancial, predicativo circunstancial, mas isso, a chance de você encontrar é mínima. É mínima. Então, vamos lá. Em sintaxe, o adjunto adverbial é exercido pelos advérbios, observe o que eu disse, pelas locuções adverbiais. Detalhe, eu não falei aqui porque eu falo mais à frente. Apareci pequenininho para você aqui, mas eu vou ficar grande porque eu prefiro o grandão aqui para você. Ó, presta atenção. As orações subordinadas adverbiais também funcionam, tá? Elas vão funcionar como adjuntos adverbiais oracionais. Não se esqueçam, elas expressam circunstâncias também. Ok? Então você pode dizer na cabeça, professor, quer dizer que o advérbio ele pode se manifestar na língua portuguesa numa forma simples, isso, numa forma locucional, isso, e numa forma oracional, é isso? Exatamente. Ok? Simples, locucional e oracional. Então vamos lá, conhecer esses meninos aqui. Então, ó, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, rapidamente. Hoje, vou marcar aqui, ó, rapidinho. Hoje esse carinha daqui, ó, o presidente da República irá, veja, ao Congresso, né, porque, embora alguns autores digam que esse verbo é transitivo circunstancial, eu prefiro classificar como intransitivo aqui um adjunto adverbial de lugar. Na parte da tarde, aqui, ó, um adjunto de tempo, né, para obtenção de apoio, adjunto adverbial de finalidade. Então, advérbio aparece muito aqui, ó. Não vou marcar todos, mas raramente, aqui, só alguns aqui, ó. Raramente, tá? Hoje em dia, tá aqui, ó. Tá? De fome, ó, de fome é causa, aqui é adjunto adverbial de causa, né? Olha que bonito. Por causa da insensibilidade de alguns, uma locução adverbial enorme, né? Como eles, olha a oração adverbial aqui, ó. Como eles moram aqui perto, ó, ou seja, já que eles moram aqui perto, eu tenho aqui uma oração, esse aqui, ó. Já que eles fazem isso, chegaram cedo. Toda a oração é chamada de oração aqui, ó, subordinada adverbial, ela é causal, ela é uma causa, né, para a segunda oração, que é a oração principal. Então eu tenho um grande adjunto adverbial oracional e eu tenho aqui, ó, pequenos adjuntos adverbiais, ó, simples, aqui perto. Ok? Detalhe, eu trouxe aqui rapidamente uma listinha, vocês podem olhar aqui, para ver aqui os tipos de adjuntos adverbiais que nós temos. Vejam, eu vou classificar o adjunto adverbial de acordo com a circunstância que ele expressa. Se vocês forem... Eu não trouxe muito, mas isso é uma lista enorme, 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 enorme. Tem adjunto adverbial de tudo quanto é tipo.
A minha sugestão é, vão estudar advérbio e depois deem uma olhada aqui no adjunto adverbial. Não é um termo para você ficar, oh meu Deus, preocupado. Mas saibam que esse termo aqui vai dar problema. Lá na parte de pontuação, você precisa aprender, saber que adjuntos adverbiais, quando eles são deslocados de longa extensão, eles são pontuados. Entendeu? Então esse assunto ele é importante. Uma coisa que eu esqueci de dizer que chegou aqui à minha cabeça agora. Quando eu estudo o adjunto adnominal, lembre-se de que ali nós estamos estudando a regra geral de concordância nominal. Né? Porque a regra geral da concordância nominal vai dizer que o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome adjetivo, eles concordam em gênero e número com o substantivo a que ele se refere. Então, a importância de você estudar sintaxe é você juntar todo esse conhecimento para os próximos assuntos. Não se esqueçam disso. Então, ó, eu trouxe alguns aqui. Então, aqui, ó, tem de lugar, tá vendo? Ó, de lugar aqui, ó, no país do carnaval. Entendeu? De tempo, ó, tem tempo aqui, ó, no tempo da ditadura brasileira. E aí, gente, tem um monte aqui. Eu vou passando de concessão, adjunto adverbial de concessão, apesar das circunstâncias. Olha, tem adjunto adverbial de assunto, ó. Eles só falavam sobre a derrota do time. Tem adjunto adverbial de causa, tá? Ó, deixou o emprego por moléstia grave. Tá vendo, ó? Durante a tempestade, muitas árvores caíram com o vento aqui, ou essa expressão com o vento, é justamente o adjunto adverbial que vai modificar esse verbo cair, indicando a causa, ou por causa do vento. De afirmação, ó, certamente, tá? De intensidade, você falou muito, ficou bastante rouco. Tem de dúvida, talvez. Tem de modo, às escondidas, né? Uma coisa curiosa, né? E aproveitando aqui para você entender como língua portuguesa é um conteúdo totalmente integrado, é que, por exemplo, os adjuntos ou as locuções adverbiais de núcleo feminino recebem acento grave. Então, isso está em morfologia, na parte do advérbio, mas também vai estar na parte de crase. Então, a gramática ela é totalmente interligada, né? Então, vamos continuar. Eu tenho aqui de negação, tá vendo? De modo algum, nós aceitaremos as novas cláusulas, de modo algum, não compactuaremos desse modo. Tem de matéria, olha só que monte de adjunto, matéria, tá vendo? Construiu a porta, de ferro, tá? Ou seja, construiu de ferro a porta, fechou todos os buracos com areia e cimento. Aí, gente, tem um monte, tem de meio, eles sempre vão de carro, tem de finalidade, finalidade para a obtenção aqui do certificado. Aí vocês vão olhando aí. De condição, não conseguirás viajar sem o passaporte. Tem de companhia, o presidente viajará para a Europa com todos os seus ministros. Tem, adjunto de preço. Aquela casa custará para nós $100 mil. Então, tem adjunto adverbial de tudo quanto é tipo. O que é importante saber, professor? Importante saber que esse carinha, ele é um transmissor de circunstâncias diversas. Aí a circunstância vai depender do sentido dele. E que ele é modificador. Cuidado, o adjunto adverbial, assim como o advérbio, ele é uma classe de modificação. De quem, professor? Do verbo, do adjetivo ou até de outro advérbio. Algumas pessoas perguntam, professor, quando eu falo ele comeu muito pouco, isso está errado? Não, está errado não. É advérbio modificando advérbio, ok? E pra gente aqui, vamos lá aqui comigo, né, terminar o nosso último termo, nós temos agora a figurinha do aposto. Olha, esse cara daqui, ele é bastante interessante, tá? Vejam, por quê? Porque esse cara daqui, ele se prende a um outro termo com o qual ele tem uma identificação ímpar. Como assim, professor? Professor Celso Cunha, né? E os professores Celso Cunha e Lindley Sintra dizem até que o aposto, ele apresenta o mesmo valor sintático do termo a que eles se referem. Então, por exemplo, se eu tenho um aposto de um sujeito, esse aposto não deixa de ser a extensão semântica do sujeito. Nas palavras do professor, é um substantivo, né, que expressa uma relação de expansão semântica em relação a outro substantivo. Entendeu? É como se fosse a expansão do próprio substantivo a quem o aposto se prende. Muito interessante. Não se esqueça, eu vou reiterar isso aqui, anota aí para você, ele possui mesmo valor sintático, tá?
ele apresenta mesmo valor sintático do termo a quem ele está preso. Então vamos lá. Eu digo lá no meu livro, é o termo acessório, cuja função é de esclarecer, explicar, identificar, especificar, resumir outro termo. O termo a que o aposto se refere será sempre o substantivo ou termo substantivado. Por isso, que eu digo aqui, uma vez que a função do aposto, ela é típica do substantivo. Então, o núcleo, né, esse aposto, o núcleo dele é um substantivo ou um vocábulo substantivado. Então, fique ligado nisso. Aprenda, professor Celso Cunha, inclusive no seu livro, na sua gramática, ele diz que se você está diante de um adjetivo que está qualificando alguma coisa, tenha cuidado, né? Porque para você não confundir com aposto. Porque nem sempre é aposto. Outra, que eu quero falar, mas eu vou deixar para falar quando eu der uns exemplos aqui. Então vamos lá. Vamos começar aqui. O Amazonas, maior rio navegável do mundo, está aqui. Aposto explicativo, né? Está aqui o aposto explicativo para Amazonas. Analista de artes e professor de computação, veja que aqui, um aposto, anteposto. João Antônio aprecia bons pratos japonesa. Então isso aqui tudinho aposto para o substantivo João Antônio. Tá aqui a paz, o aposto. Beleza? Gente, uma curiosidade. Nós, professores, eu estou falando como se fosse uma crítica até a mim mesmo, temos a mania de sempre que colocamos exemplos de aposto, nós colocamos esse carinha entre vírgulas. E aí criou-se uma ideia na sociedade de que tudo que eu enxergo entre vírgulas é um aposto. Gente, isso é uma insanidade, isso está errado. Não é assim. Nem sempre em sintaxe o que você vai enxergar entre vírgulas é aposto. Para ser aposto, efetivamente, tem que ter o valor de explicação, de resumo, né? O aposto ele tem um porquê, ele tem uma razão de ser, de esclarecimento, etc e tal. Vamos ver agora os tipos, né? Vamos ver aqui tipo de aposto. Então, existem vários tipos de apostos. Então, são eles. Primeiro, vamos lá começar com esse carinha daqui, o chamado aposto explicativo, né? Ou seja, é o mais comum, observe, como o próprio nome já explica, já diz ele o quê? Ele enuncia, explica, esclarece o termo a que se refere. Olha, vem sempre isolado por vírgula ou vírgulas. Então, esse é o caso que vai sempre entre vírgulas. Vamos lá, Edson Arantes Nascimento, o Rei Pelé. Pronto, tá aqui, a figurinha do aposto, né, explicativo para Edson Arantes do Nascimento. Depois, aposto, eu tenho aqui um aposto chamado de aposto resumitivo ou recapitulativo. Veja que esse cara é muito interessante, inclusive ele vai aparecer de novo na parte de concordância. É aquele que resume uma sequência de termos. Geralmente esse tipo de aposto resume substantivos que exercem a função de sujeito. O aposto resumitivo é frequentemente exercido por um pronome que é indefinido. Então veja, o mar, os céus, a terra, tudo tá aqui, tudo. É um aposto resumitivo, ok? E vejam que existe uma regra em concordância verbal que vai dizer que quando se está diante de um aposto resumitivo, né, de um termo resumitivo, o verbo concorda com este aposto, com esse termo resumitivo no singular. É o que você acabou de ver aqui, Embora eu tenha aqui um sujeito composto, né, eu resumi aqui, eu sou obrigado a concordar aqui. Dançar, nadar, brincar, nada. Observe aqui, nada é o meu aposto, né? É o aposto resumitivo, nada lhe interessava. Depois, eu tenho um aposto chamado de especificativo, tá aqui, né? Aposto especificativo é aquele que se refere a um substantivo de sentido geral, particularizando, especificando, indicando-lhe a espécie, presta atenção, a qual pertence. Então vejam como é interessante. Esse cara, ele vai fazer o quê? Vai particularizar, vai especificar, indicando o quê? A espécie a que ele pertence. Vamos lá. O iluminista Thomas Hobbes, olha que coisa interessante. Veja,